Para começar, parabéns ao Corinthians, né? Porque se a gente pegar o recorte das duas partidas finais, o Corinthians mereceu. Foi o único time que entrou em campo com a disposição de disputar uma final de campeonato. Com comprometimento, com raça, dividindo todas as bolas, ganhando todas as divididas. Um clima de final. Já o Palmeiras entrou em campo como se estivesse jogando um jogo que se der para ganhar, ótimo, se não der para ganhar, deixa para a próxima. Foi como se tivesse sido um jogo de meio de campeonato brasileiro, assim, sabe? Que valem 3 pontos, se não der, a gente na próxima recupera. Foi esse espírito. O Palmeiras não competiu, o Palmeiras não disputou e o Corinthians foi muito inteligente na sua atuação ontem, falando desse jogo de ontem, porque ele ficou postado atrás e aproveitou a falta de inspiração do time do Palmeiras para neutralizar o Palmeiras. O Palmeiras não teve praticamente nenhuma chance, tirando o pênalti, que foi lá num lance fortuito que o Facundo achou o Vitor Roque. O Vitor Roque, tem gente já criticando, mas ele foi o cara que mais deu trabalho ali, que mais correu, que mais tentou, que, sabe, buscou espaço, tanto é que sofreu mais uma vez um pênalti e estava buscando aparecer. Ali, um parênteses, né? O árbitro pipocou aí, porque ele deveria já ter expulsado o Félix Torres nesse momento. Para sorte do árbitro, 2, 3 minutos depois, o Félix Torres teve a inteligência de dar um carrinho por trás de novo no Vitor Roque e aí ele foi expulso. Mas aí deveria ter sido expulso o Félix Torres. Então, o Palmeiras vive um momento muito difícil, porque o Abel, que sempre reclama de calendário, teve 10 dias para treinar o time, mesmo com 6 jogadores fora nas suas seleções, mas com quem ficou ele poderia ter treinado, depois passado as instruções para quem voltou. O Palmeiras não apresentou nada, nenhuma novidade, a começar da escalação, que foi a mesma do primeiro jogo. Eu imaginava que o Abel ia tentar surpreender o Ramon, colocar alguma coisa diferente, mas não, repetiu igualzinho, não só a escalação, como a lentidão, a inoperância, a ineficácia do primeiro tempo. No segundo, tentou um pouquinho mais, só que também sem nenhum tipo de qualidade. Então o Palmeiras precisa trabalhar. O Abel Ferreira antigamente mostrava jogada ensaiada em falta, em escanteio, até em lateral. Hoje você não vê mais nenhuma jogada ensaiada. É bumba meu boi, chutão pra frente, chuveirinho e bola pra trás. O Everton é o jogador do Palmeiras que mais pega na bola. O Facundo tá lá na ponta esquerda, ele recua pro Everton. Isso é chato. No meio do campo a bola chega, os volantes não sabem trabalhar. Ó o Memphis. Olha a diferença dos volantes do Corinthians pros volantes do Palmeiras. O Aníbal e o Emiliano parece que são proibidos de passar do meio de campo, não sabem jogar bola pra frente. É tudo pro lado e pra trás. Essa caneta aí, olha aí, ó. Pro lado e pra trás. E o Memphis é gigante, né, cara? É gigante. Ele aproveitou um jogo desse. Então, ele aproveitou o jogo desse pra mostrar a qualidade. Isso aí eu acho legal, faz parte do futebol. Tira o GC pra gente ver. Pela regra, ele poderia ter tomado o cartão amarelo aí por atitude antidesportiva. Isso tá na regra. Mas por que antidesportiva? Porque tá debochando do adversário, fazendo coisas que não são objetivas pro futebol. Não, ali da caneta. Isso aí? Não, caneta não, Michele. Quando ele subiu na bola aí, ó. Aí, ele ficou de pé em cima da bola. Eu sei, então isso não pode, na regra não pode. O árbitro deveria ter dado o cartão amarelo, tiro livre indireto. Não pode prender a bola. Não pode fazer isso, é atitude antidesportiva. Foi rapidinho. Olha, Bazejo. Mas é isso. Olha, o Palmeiras apresentou ontem o que apresentou também na semifinal, o que apresentou em outros jogos deste Campeonato Paulista. O time mostra muitos problemas, muitas deficiências em termos de criação. Depende muito do Estevão, do mano a mano do Estevão, que é um jogador excelente, espetacular, mas o Palmeiras tem qualidade no seu elenco para produzir mais. É claro que chegaram muitas peças ao longo desse primeiro trimestre, o Abel ainda vai ter que fazer esse time da liga, são muitos jogadores chegando, alguns deles ainda nem estrearam, mas o Corinthians mereceu demais essa vitória e esse título, porque foi mais time coletivamente e até mesmo individualmente. Do lado do Palmeiras, o Estevão foi um oásis em meio a nada, a um deserto de criatividade. E no lado do Corinthians, além de você ter uma força coletiva, você também teve bons talentos individuais se destacando. Rodrigo Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto, todos esses jogadores cresceram em momentos decisivos. Um time com confiança, né, Bazé? Com confiança, o clima no vestiário é outro. Muito se falou também, mas o Memphis pegou a camisa 10 do Garro. A gente viu aí, ó, o time tá fechado, todo mundo jogando em prol do Corinthians. Na mesma sintonia, em busca do mesmo objetivo.
por mais que possa ter tido alguma rixa de bastidor, tá muito claro que isso não foi capaz de tirar a paz dentro do vestiário do Corinthians, e o Corinthians entregando um título depois de 6 anos para a torcida gritar é campeão. Fazia tempo que a Fiel não gritava é campeão. Então, acho o título do Corinthians muito merecido pelo trabalho que tem sido conduzido pelo Ramon Dias e principalmente pelo Fabinho Soldado, que foi o grande profissional, para mim é um dos grandes responsáveis por essa volta por cima do Corinthians, contratou bem, colocou a casa em ordem. Hoje o Corinthians tem comando, tem um time bom e tem uma força coletiva para quando esses talentos individuais não aparecerem, ainda assim o Corinthians consegue ser competitivo. Corinthians com boas perspectivas para essa temporada. Michele, 30 segundos, pois 20, não. Rapidinho. Só sobre o Estevão. Não dá ainda para comparar Estevão com o Endrick, desculpa. O Estevão mostrou em 11 clássicos que ainda não é o jogador decisivo que o Palmeiras precisa. Ele é craque, gênio, habilidoso, é o mais habilidoso do país, é um cara que vai ser, eu acho que um dos maiores do mundo. Mas hoje você querer comparar o Endrick ao Estevão, não dá. O Estevão em 11 clássicos não marcou um gol e não foi protagonista em nenhum deles. Então, gente, 11 clássicos e não fazer nada, tem que evoluir, tem que acrescentar muitas coisas na carreira, e o Endrick, quando chegou, deu um campeonato brasileiro praticamente sozinho para o Palmeiras.